Estamos começando mais uma live aqui do Caótico e Neutro, dessa vez com um tema um pouco diferente, uma coisa mais séria, uma coisa mais, como que você fala, pautada aqui em assuntos complexos, com uma pitada de caos, né, lógico. Eu sou Douglas Casari, estamos começando um episódio, como é que você fala, agora com nome, né? O podcast agora tem um nome, tem uma dimensão diferente, mas é porque eu tenho convidado aqui presencial. Olha só, que honra, que coisa magnífica. Mas espero lá, eu ainda não vou apresentá-lo, vou só dar uma. Fala os recados iniciais da live e aí a gente inicia. E desculpa pelo atraso, né? Já são 2h30 aqui, a gente tava enchendo o bucho, né, pô? Porque ficar aqui de madrugada não, né? De noite é complicado sem comer um negocinho. É. Hoje nós começamos o Taverna Neutra. Vai ser o podcast aqui do Caótico e Neutro. A gente tá pelo menos programando para fazer uma vez por mês, ou soltar uma coisinha lá no Spotify, tentar fazer com que a gente contribua, né? Distribuindo conteúdo para os ouvintes também, né? Não só para quem está assistindo a gente na Twitch. Beleza? Então, para quem não conhece, nós somos o Caótico e Neutro, fazemos live toda sexta-feira às 22 horas. Mas temos Discord, temos o Instagram, temos YouTube, temos um monte de coisa aí. Mas vocês podem ir acompanhando a gente nas redes sociais, beleza? Antes de começar o tema também, eu preciso falar que a gente tem uma parceria com a Pump Fluxo de Ideias, tá? É um estúdio que fica na cidade de Santos, litoral de São Paulo, que produz conteúdo para a internet. Então tem lives, podcasts, tem um monte de coisa legal para vocês acompanharem aqui de segunda a sexta, beleza? É... Acho que é isso, de anúncio. Mas quem tá na live já provavelmente já conhece, porque eu só falo disso, todo comecinho da live, eu sempre falo disso. É... Já passamos por essa parte. Hoje nós vamos falar sobre mitologia nórdica. Mas não vamos só contar história, não vamos só. Como que se fala? Não vai ser uma live só explicativa. Nós vamos trocar um pouco de ideia, vamos falar um pouco sobre a representação desse panteão, né? Que é bem difundido, né? Pelo mundo. E vamos conversar uma coisa bem como é que se fala? Divertido, uma coisa, um bate-papo aqui uma taverna, entre aspas, não tem cerveja, a gente tá bebendo aguinha mesmo porque somos pessoas responsáveis, tá? Mas, começando aqui, eu quero apresentar os convidados da noite. Os convidados não, né? Os participantes, né? Porque a gente é uma comunidade, então todo mundo faz parte do projeto. Pelo menos cada um com o seu, com a sua, como que se fala? Com o seu dedo, com a sua... Fica meio complicado, né? Parece que tá todo mundo me dedando. Mas assim, é... cada um com a sua participação já ajuda bastante a gente crescer cada vez mais. E pode abrir a câmera. Hoje nós estamos com duas pessoas aqui, além de mim, né? Temos o Zordon aqui flutuando. Que É quem, verdade, Exódio. quem já conhece o Caótico Neutro já sabe quem é essa E eu sou o figurinha. Alpha, é isso. Já começou assim, né? Os ordens, né? O cara é a mistura ali. Um é o Palpatine e tu pode ser o seu 3PO só porque tá rolando assim, só pra manter aquele. O que fica de Ó, fundo. E você porque você posso ser o tá. Chewbacca. Hã? Posso ser o Pode ser o Chewbacca. Chewbacca? Ah, Tá com cabelo maior, né? pode Então ser. pode ser Chewbacca. Pode ser. Pode ser. Ó, só pra. Começamos no caos, gostei. Ó, só dando um oi antes da gente apresentar, o Júlio já tá aí, a dupla Juju já tá aqui, tá? O Júlio César e a Júlia já está no chat. Então, hello aí pra quem colocou a gente. Obrigadão aí pela participação. Então, por favor, se apresentem, né? Cash primeiro, já que ele é figurinha é, carimbada aqui do canal. Parceirão. É nóis. Dá um, Oi, dá um boa oi, noite, pô. gente. Dá um oi, Vitorcast pô. aqui, tudo bom? Finge que não conhece ninguém no chat, dá um oi. Oi, Júlia, oi, Júlio. Tudo bom, gente? É, Vocês vêm sempre aqui. muito boa noite pra todo mundo aí. Sejam bem-vindos. E se eu estiver mastigando, é cookie. Cookie é bom, né? Bom, aqui não passou da meia-noite, né? Pra fazer piada desse cunho, né? Olha lá. Aqui ao meu lado,
quer dizer, ao lado do cast, nós temos Kainan. Kainan, se apresente Ô, para o gente, público. boa noite, meu nome é Kainan, né? E eu vim aqui porque a gente já tinha conversado sobre o Senhor dos Anéis, né? O episódio 2, aí falamos alguma coisa, aí eu falei, bom, vamos aparecer. Aí vamos falar de mitologia nórdica que já tá ali junto, né? Sem nenhuma pretensão, né? De dar aula de nada, né? Mas vamos mergulhar um pouquinho, né? O que que é mitologia nórdica, né? A origem do universo, os deuses, É um né? bate-papo, é um bate-papo. A gente vai trocar informação, vamos trocar histórias, né? Que é o mais importante. Três pessoas que curtem bastante uma, como é que eu posso falar assim, uma aventura mas ao mesmo tempo aventura, porque a mitologia nórdica tem muito disso, né? Eles contam muitas aventuras, né? Todos eles são, como se fala, compartilham essa. Opa! Saiu a vinheta sem querer. Foi rápido, foi rápido. Mas todos eles compartilham muito disso, né? De ter contadores de história, de ter pessoas que viajam, que percorrem assim vários mundos diferentes, né? Não só para conhecer, mas também para conquistar, né? É, de um jeito mais assim, mais sem aquele rigor, né? De um Uhum. antropólogo que, né? Tipo, é, a gente só aprende, né, com a turma, né? Tipo, o Sim. Tolkien era linguista, antropólogo, né? A gente conhece. Aí ele é um que estudava essa parte, mitologia nórdica, céltica e tudo mais, a grega, romana e tudo junto, né? Então, é, o que dá sentido é as lendas. E as lendas são as histórias, né? Aí na Grécia tem a Odisseia, tem a Ilíada, aí na mitologia nórdica tem, por exemplo, o Anel dos Nibelungos. E aí tem as aventuras que Odin fazia, e Loki fazia, Thor. Aí tem aventuras que são só deles. Aí tem alguns heróis, né? E aí os personagens vão aparecendo. Então a gente acha que, pô, tô começando a entender, aparece um personagem novo. Aí aparece alguém diferente, um cenário novo, entendeu? Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma lenda que, meu Deus, nunca conheci. Ou então, quando não é uma lenda, é a versão de uma lenda que a gente já conhece, que descobri. Pô, já, sei lá, eu gosto de mitologia nórdica, já li um livro, já li outro, já vi vídeo, já vi filmes. Aí de repente você vai ver alguma outra coisa, seja uma mídia, seja ouvir uma música, Uhum. né, tema, tal, ou ver um filme que seja, aí você vai ler um livro, pô, achei outra lenda, achei outra coisa que eu não sabia. Entendeu? Então a mitologia é assim. Mitologia é assim, a gente sempre descobre alguma coisa nova e sempre tem uma aventura a mais. E o mais legal da mitologia nórdica é que ela é uma das mais conhecidas, né? Que a É. gente tem atualmente, assim, atualmente, né? No caso, que é mais difundida, É, você né? pegar, por exemplo, os druidas da mitologia céltica e os druidas da vida real. O Uhum. druida que a gente conhece hoje no D&D, nas RPGzão, né? coisas, a coisa naturista, assim, da natureza e tal, isso é só um pedacinho do pedacinho da história, Uhum. né? Porque os druidas tinham a ver com fogo, falando um pouco da céltica, Sim. para entender também a nórdica, que tinha os sacerdotes, os xamãs e tal, né? Que até hoje em dia na Islândia tá voltando o paganismo nórdico, né? Sério? Tem alguns cultos, Sim. né? Isso o que eu vi já por cima, alguma informação, gente que tava fazendo ritual para entrar Uhum. no culto, né, dos Ah, mas deuses mas e tal. as religiões, assim, né, as crenças ancestrais, elas de uma forma ou de outra, elas continuam, né? Tipo, por mais que o número decresça bastante, né? Diminua bastante, assim, dos praticantes, ela sempre tem uma chaminha ali que mantém. Porque os rituais, solstício de inverno, solstício de verão, não tem como você acabar, e se adapta, Uhum. Sim. né? Aí ao longo do tempo virou outra coisa que a gente vive hoje, Uhum. mas você não perde. Você não perde o ritual, a crença que tinha e a força dos deuses. Tanto que Odin e Thor, que são os principais, que a maioria conhece, mesmo Loki, Sim.
Mas o Odin e Thor é um pouquinho mais fácil de entender. O Loki, quando vai pra mitologia, aí já não é tão simples de Famosa entender. maluquice. É, mas aí a gente conhece, então não se perde, assim, né? O simbolismo é tão forte que mesmo a gente digerindo um pouco o simbolismo pra gente, o que a gente conhece, mas não perde a força, né? Não perde a Uhum. força. Então, que nem eu tava falando só dos druidas dos celtas, Sim. que não são nórdicos, né? Os druidas não são nórdicos, são os celtas. Mas eles eram sacerdotes, juízes, e às vezes eles tinham 50, 60 anos e iam na frente da batalha, na infantaria. Na infantaria tá os druidas lá, velhão, com espada, tipo Gandalf. Entendeu? Tanto que os druidas, Gandalf, o Mago Merlin, que também é celta, do mito do Rei Arthur, Sim. tudo isso tem um simbolismo que vem junto. Aí na mitologia nórdica, aí vai ter um simbolismo que tem alguma coisa nesse sentido também em algum momento, Uhum. né? Em algum momento aparece ou o Mago Merlin, ou um Rei Arthur, ou uma deusa Vênus, ou um deus Apolo, Uhum. né? Então tem traços em comum. Tem traços em comum. Aí a origem de cada mito, a origem tribal, a história, a lenda, aquelas pessoas que deram origem, aí é muito particular. Aí tem uma coisa cultural. Tem sempre um tracinho que é legal. É que nem é essa coisa da mitologia assim. Na nórdica tem um jeito, na grega tem um jeito, na romana é muito parecido, mas Uhum. ainda tem diferenças. Sim. Mas aí é o tempero, né? É que nem a mão do cozinheiro. A receita é a mesma. A mitologia, o mito do herói, os deuses, o deus do sol, o É, deus da bastante lua, o parecido. céu, a terra, a receita é a mesma, mas o tempero do cozinheiro, de quem vai contar a história, é diferente. É, a própria, para nós que moramos aqui no Brasil, né, a gente pode até trazer mais próximo para Candomblé e Umbanda, né? Se É, você pegar, assim, por exemplo, o próprio Xangô, isso, ele tem representações muito parecidas com o Thor, isso. né? E o, Xangô, só que tudo bem que o Thor ele é conhecido pelo martelo e o Xangô, no caso, são machados, né? Tem essa diferença, mas ele ainda tem essa Em representação algumas representações, o Thor é representado com um machado. com Mjolnir é um machado, machado e né? Então. não uma. Depende do tempo da história que você tá ali. Mas em Sim. alguns É que machado mais também conhecida pelo Mjolnir, encaixa. né? Mas tem o O machado. Mjolnir, ele às vezes é retratado como Com machado. machado? Ah, tá. Tem Isso. essa, tem Depende do essa, período histórico que você tá. tem essa possibilidade, né? Tanto é que a representação mais conhecida atual do Thor, da Marvel, né? Que sai nos cinemas, o cara Uhum. ganhou um machado, né? Eles fizeram meio que essa brincadeira pra poder representar. Não, os próprios quadrinhos, né, já utilizavam isso, né? Pelo menos essa representação dele, de fazer essa, como que você fala? essa Essa mistura mistura, né? com versões diferentes do mesmo mito. Sim, Ainda bem que para os quadrinhos, então, é melhor ainda, porque já tem sim. multiverso sempre, né? Desde tem uma versão, outra versão, é um autor, né? Um ilustrador, aí vai mudando, já é perfeito para misturar com mitologia, porque já tem as versões, Sim. aí você já vai fazendo outras versões, então é permitido. E parando pra pensar como a história, pelo menos assim, essa parte assim ancestral, a maior parte do que era compartilhado pela voz, né? Pela Isso, aquela, como é Uhum. que se fala? O passando do mais velho pro mais novo e isso fazendo com que, né, compartilhasse só por histórias, as por tradições orais. exatamente. Os E vikings, inclusive, eles não tinham registro escritos. As runas deles eram simplesmente cerimoniais. Todo o registro deles era oral. não só eles, né? Muitas civilizações Uhum. faziam isso, né? Olha só, calma aí. Desculpa parar assim do nada, mas eu acabei de ver aqui que o Júlio resgatou um. Se ajeita, rapaz. Calma aí. A gente tem que ficar posturar, Tem né? uma Na postura. postura, é Sekiro, é postura. Isso. Assim, ó. Como. Já mostra aqui a camiseta também, só pra. Eu nem escolhi de propósito. Ontem eu falei, vou pegar essa camiseta. Aí você me chamou hoje e tá aqui, ó. D&D, Tiamat, Excelente. Caverna do Dragão. A gente vai representando nos detalhes, né? Na live.
Mas como é que o que eu tava falando mesmo? Da tradição oral, né? A tradição oral. E isso é compartilhado pelo mundo, né? Tipo, o que é mais interessante, porque acredito que tem muita coisa que, por ter sido só por tradição oral naquela época, se perdeu, né? Muito conhecimento Uhum. deve ter um pouquinho assim, pelo menos, deve ter vazado assim por um canto, né? Será E que fora a tem. própria modificação, né? Que a Ah, tradição eu, oral, ela. Pelo fato da tradição ser oral, ser aquela velha história de quem conta um conto aumenta um ponto. Vai saber. Você vê o machado virou um martelo. Vai saber o que mais se mudou ao longo dos anos aí. Uhum. Mas dessas histórias assim que a gente pode compartilhar com o público, vocês lembram de alguma que vocês acham interessante? Especificamente Algumas. da mitologia nórdica? Eu lembro. Algumas, pra falar a real. Manda aí, Cash. É, algumas que eu gosto muito são a do Hidromel da Poesia, a visita de Loki e Thor mais um menininho a Utgard, e a vez que Thor quase pescou a Jormungandr, a serpente do mundo. São três que eu gosto muito. Começar pelo Hidromel da Poesia, que eu não lembro qual foi a treta, eu me lembro muito do final dessa história. Que tipo, tinha um hidromel que quem bebia desse hidromel conseguia fazer poesias maravilhosas. Uhum. E aí o Odin resolveu que ele ia roubar esse hidromel pra ele. Aí Odin, que também tinha poderes de polimorfo, ele vai lá, ele se transforma numa águia. Aí ele bebe aquele tonel de hidromel gigantesco, ele destrói o tonel pro cara não conseguir fazer mais hidromel pra ninguém. E aí ele bebe aquele hidromel gigantesco. E quando ele tava fugindo, tava sendo perseguido ali, a águia deu um peidão, deu uma cagada de hidromel na galera que tava perseguindo ele, falam que toda poesia ruim, toda poesia boa vem do hidromel que o Odin bebeu, toda poesia ruim veio dessa cagada aí que ele deu nos caras. sim, faz sentido. A pessoa fica puta, Faz né? tudo. Só toma um cagão na cara e falar só merda pros outros, né? Não, o pior é que faz sentido, porque esses mitos É. sempre, eles não têm muito pudor. Eles não têm muito pudor, né? Era uma realidade mais crua, né? Porque o pessoal era mais bruto quando as mitologias foram criadas. O cara que faz a mitologia, ele tem aquela aura de profeta, antigamente. Ou hoje, o que a gente imagina como profeta, você pega é, as grandes tradições orais, os bardos e os menestréis, vamos dizer assim, de forma geral, né? Uhum. Os grandes poetas que vão passar essas tradições, eles têm uma aura meio que de profeta, porque eles guardam a cultura daquele povo, entendeu? A tradição oral se perde um pouco, às vezes até na escrita se perde um pouco também. Então, é mais ou menos um processo um pouco natural. O cara que vai estudar hoje o que aconteceu há 1000 anos ou há 6000 anos, ele já sabe que se perdeu alguma coisa. Mas por incrível que pareça, uma pessoa mais especializada, bem treinada, que é Uhum. arejada assim para passar a informação, passar o conhecimento para as pessoas, ele Uhum. consegue filtrar, porque o simbolismo do ser humano de 6000 anos atrás é o mesmo que o nosso. Sim. O simbolismo assim do grande pai, a grande mãe terra, o simbolismo da vida, da natureza Uhum. e da grande mãe é um só. Pode passar mais 1000 anos, vai ser o mesmo simbolismo ainda. Aí isso faz com que o mito se preserve, Hum. entendeu? Porque o simbolismo que está dentro da gente, da grande mãe, do grande pai, dos filhos, do bem e do mal, né? Dos deuses e dos inimigos dos deuses, né? Que no nórdico são os deuses e os gigantes de gelo. Que aí o filme mostra bem. Mas aí tem essa coisa da poesia, né? E por que que é poesia? Porque é mais fácil de gravar. Ah, Para sim. você aprender é mais difícil do que a prosa, mas para você guardar é mais fácil. Depois É, que você já aprendeu, já está treinado, é mais fácil guardar a prosa. é o famoso, aquelas rimas, aquelas musiquinhas que são criadas pra lembrar de tabela periódica, né? E A ó, representação moderna meio que. por exemplo, Barbárvores no Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Ele começa a cantar uma musiquinha pro Merry e pro Pippin,
e fala que os pequenos não estão nessa música. Aí ele vai cantando os animais, a lebre, a árvore, a pedra, o rio, não sei o quê. Aham. Aí tem os homens, os elfos, os anões, não sei o quê, e o povo pequeno não está na poesia. Entendeu? Aí uma conversa num pedaço do Senhor dos Anéis, se eu não me engano, no Retorno do Rei, aí ele fala pro Merry e pro Pippin, ou nas Duas Torres mesmo. Eu não vou lembrar onde está essa passagem, mas ele fala que nessa música, como ele é bem velho, ele vai pôr os pequenos. Entendeu? Por quê? Porque é mais fácil de gravar, Sim. entendeu? Pô, por E que não tá? Aí vai lá e insere aí logo ele nas. insere, mas ele podia inserir. Não é qualquer um, assim, Barbárvore já era antigo, né? Já era um dos entes mais velhos. Tinha o Tronco Esperto, que podia, se Deus, podia ter no filme. Uhum. O ente mais jovem lá, o Tronco Esperto, que no livro é excelente. O cara sai correndo atrás do Saruman, e não tem no filme. Mas o Barbárvores pode, né? Aí você tem lá o Guaihir, Senhor das Águias. Esse pode mexer nas poesias. Agora, a turma, o Pippin, mexer nas poesias, não dá, não vai rolar, entendeu? Mas se fosse hoje em dia, se o Pippin e o Merry tivesse adaptação, pô, hoje em dia qualquer pessoa pode fazer, então tem Hoje em dia, internet, não, depois do advento da internet, o Gandalf e o Pippin estão no mesmo patamar. é normal, normal. O mais interessante não, né? Uma das coisas que aconteceu, né, falando também dessa modernidade, né, do que foi mudando com o tempo, foi a forma de se contar uma história, né? Antigamente a gente tinha a pessoa basicamente, os grupos, né, se reuniam para contar essa história, só que hoje em dia a gente tem um advento disso aqui, das câmeras, dos microfones, então muitas dessas histórias passaram não só do ver, do ouvir ali fisicamente, presencialmente, mas também a difundir pelas redes, pelas mídias e por aí vai. E acho que a melhor forma que acharam a se fazer são as mídias, né? O entretenimento no geral. A mitologia nórdica, como a gente falou um pouquinho antes, ela é compartilhada assim. Eu não vou falar imposta, mas ela é colocada constantemente, né? Como você falou, o mito do herói, passando pela nórdica, pela grega, pela romana, pela egípcia. Um monte. Eu, Um monte. eu diria, É. eu diria que inspirou até um pedacinho do Alto da Compadecida, a mitologia nórdica. Por quê? Porque eu coloquei o carro na frente dos bois, pra gente ficar no tema hoje, Não, relaxa. a carruagem na frente dos carneiros. Mas a primeira história legal pra gente contar da mitologia nórdica é a história de onde veio o Mjolnir, né? Num belo dia, o Loki tava zoeiro, tava com o Loki no corpo, resolveu dar uma zoada, foi lá e rapou careca o cabelo de Sif, que era uma das vanilas mais belas que tinha, e aí todo mundo ficou puto com ele e falou: não, relaxa que eu dei uma zoada, mas minhas tretas eu resolvo. Foi lá, desceu no porão lá de Asgard, onde ficava um cara muito habilidoso chamado Ivaldi. Ele e seus filhos, que eram anões. Ele falou: aí, Ivaldi, vou fazer uma encomenda contigo aqui. 3 paradas muito loucas, 3 itens mágicos muito loucos. Primeira coisa que o Ivaldi fez foi um cabelo feito de ouro pra Sif. Que aí ela ficou ainda mais exuberante depois disso. Além disso, ele fez. Agora eu vou ter que colar o nome aqui. Que eu não vou decorar isso aqui nem ferrando. Skid Blanir, que era o barco dobrável de Odin. Inclusive esse item tem no D&D. Tem, não dei ideia. E fez a lança de Odin também, Gungnir. E esses foram os 3 primeiros itens. Eu falei: tá da hora, ficou muito bom, mas eu sei que você pode fazer melhor. Então eu vou botar minha cabeça na linha aqui. Vou postar minha cabeça que você não faz mais 3 nessa qualidade. E aí, ele pegou, fez a aposta lá, então os Valde e seus filhos foram trabalhar. Primeiro ele fez o Draupnir, que foi o anel de ouro de Odin. Ele fez o javali de ouro para Frey, que passou a habitar em Valhalla. E o terceiro item foi o martelo do Thor, foi o Mjolnir. E qual foi a treta? Ele tava vendo ali que ele ia perder a aposta, que ele ia se ferrar, então ele falou: tem que sacanear esses caras. Ele virou uma mosca e começou a atrapalhar o filho de Valde, que tava ali operando o fole da forja. E aí deu um ruim ali, então o martelo sai um pouco defeituoso. E qual que é o lance do Mjolnir? O cabo dele é curto demais, então você só pode usar ele com uma mão.
Por isso que só o Thor consegue usar o Mjolnir. Além de seus itens que aumentam sua força, ele é o único que consegue levantar aquele martelo com uma mão só. Porque o cabo é curto demais pra usar com duas. E aí a gente chega no Ariano Suassuna porque o Loki perdeu a aposta. Desculpa. O Loki perdeu a aposta. Aí ele falou: beleza, é a cabeça. Mas se eu for cortar minha cabeça, vai ferir minha garganta. E a garganta não tava na aposta. Então eu vou ter que cortar minha cabeça. E lembrando a tira de couro das A costas. tira de couro do Chicó. Sensacional. Do Chicó. Sensacional. Não tem sangue no contrato, só pode tirar a pele. Se sair sangue, Exatamente. não tá valendo. Ariano Suassuna é inspirado pela mitologia nórdica. Ah, pô, se pensando assim num grande trapaceiro como uma representação de Loki, pô, o Agostinho Carrara é a cara, é a cara. Grande família tá ali, ó. O, esse é um doce. não é? Olha lá. Outra representação. Eu Tô tenho de essa. acordo. Mas isso que é o mais incrível, né? Tipo, como é que. Acho que também é que nem a gente tava falando, né, antes de começar o episódio de hoje, né? Antes da gente abrir a live, né, e começar a conversar. A gente tava falando muito sobre isso, né? De como as coisas são representadas. Como que era que a gente tava falando? É que as coisas são. Como é que você fala? Adaptadas, né? De uma forma ou de outra. A gente tava falando isso antes, falamos também na live, né? De como as coisas. O mito do herói também, como ele é uma das formas mais recorrentes de criação de história, muitas coisas a gente consegue puxando, né? A gente consegue, tipo, ligar o Thor com um personagem moderno, a gente pode ligar Sim. Loki com outro personagem moderno, Odin, o pai de todos também, com vários personagens, né, atuais. Vocês têm algum outro personagem que vocês lembrem assim que dá pra é, fazer essa. Ah, então. O que dá pra gente Tem o conectar? esquilo. A Yggdrasil é a árvore mundo, é uma árvore de freixo, né? Sim, Na mitologia nórdica, existem 9 reinos formando todo um universo, né? Então, sim. na raiz são 3 reinos no tronco e 3 reinos na copa, né? E um dos que faz a conexão, né, entre os 9 reinos, um dos que percorre os 9 reinos, que não é qualquer um, mas não é é um personagem inusitado. É um esquilo, Ratatorsk, o nome dele. Aham. Ratatorskir. Ratatoskir, o esquilo. E a Yggdrasil na raiz tem um dragão, né? Nidogir, né? Mais ou menos a pronúncia. Que corrói, ele vai morder na raiz para tentar matar a árvore mundo, né? A Yggdrasil. E no alto, na copa, tem uma águia. E o esquilo, o Ratatoskir, ele conversa com o dragão e conversa com a águia ao mesmo tempo. Ele conversa com o dragão, fala coisas do mundo que está acontecendo. Uhum. Aí ele pode, na raiz, aí ele sobe o tronco, vai até a copa dos 3 reinos, né, superiores, conversa com a águia, que é a que vê tudo de cima, que consegue observar tudo e faz a vigilância. Inclusive contra os gigantes de gelo, que um dia vão vir, vão se vingar, que é o tal do Ragnarok. Uhum. E aí o Ratatoskir, ele fica conversando. Aí eu ainda tô tentando entender por que que ele faz isso, né? Porque ele é só ele é meio fofoqueiro. É um esquilão fofoqueiro e tal. Aí ele conversa com o dragão lá que tá tentando destruir tudo e a águia que tá tentando proteger tudo. Aí ele conversa. Aí ele entende tudo que o dragão fala e passa pra águia. Só que aí quando a águia fala, ela tá por cima e a linguagem dela ele não entende muito bem. Aí quando ele vai passar pro dragão, ele passa só o que ele entendeu. Entendeu? Aí o dragão fica sempre pra trás nessa história. É. O famoso. Qual que é o nome daquela brincadeira? O telefone Telefone sem sem fio. fio. Telefone sem fio. Aí, brincadeiras atuais representadas por. Tudo antigos. Com certeza. E é sensacional, assim, tipo. É... Ô, Cash, você tem mais alguma representação que daria pra. Que vem de alguma história, alguma coisa assim antiga que daria pra acompanhar? Você lembra de alguma coisa?
De Eu, eu, histórias da mitologia eu lembro de algumas, mas de alguma que tem que fazer um paralelo não, legal aí com histórias que a gente tem. Tava pensada. tinha algumas que eu queria falar que tá aqui na colinha. É. Manda ver, cara. E Manda ver, cara. aí, mas como Manda você ver. perguntou, eu lembrei de uma, as Hum. três Nornas. As três Nornas, tá? É, as três mulheres que governam o tempo. As três mulheres que governam o destino dos deuses e dos humanos. E de todos os seres, elfos, humanos, anões, todas as criaturas do bem e do mal que existe na nos nove reinos, né? As três Nornas, que é uma representação das três mulheres que tem na Grécia, que tem em Roma, né? Que é na Grécia são as Moiras, na Roma são as Parcas. Então é o começo, meio e fim, né? O presente, o passado e o futuro, né? E, e elas têm uma fonte, elas têm um lago cheio de cisnes, né? E elas vão definir quando nasce, o que vai acontecer, as reviravoltas na vida de todos os seres, né? Uhum. Então tem sempre esse poder. Os deuses não são todo-poderosos, né? Não existe um deus que seja onipotente. Odin, ele é o pai de todos, é uma das formas que ele é conhecido, né? Pelos homens. O pai de todos os deuses. Na prática, ele não é o pai de todos os deuses. Não são. Cada deus tem a sua história ali e vão se juntando em Asgard. Mas ele tem esse nome. E quando fala as três Nornas, que eu tava lembrando assim, um filme que eu gosto de vez em quando eu assisto, é aquele Uhum. Abracadabra, o Hocus Pocus, com as três Ah, bruxas aham, da Disney, aham, entendeu? sim. Que fez sucesso assim, e tem o 2 agora também. Tem o Esse eu não 2 vi, tu agora. acredita? Não assisti Então, ainda. eu ainda não vi o 2 também. Mas por quê? Porque sempre tem. E quando você vai ver filmes, que nem Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Sabrina Aprendiz de Feiticeira. É Que isso? ela e duas tias, Sim, três mulheres, sim. entendeu? Aí o pessoal vai jogando, né? Mas uma coisa que eu queria falar já, agora que já falei a Sabrina e tal, os filmes do Thor, que eu queria falar uma coisa, Uhum. eu imagino que deve ter gente que não gosta tanto. Às vezes o Homem de Ferro faz mais sucesso, né? E às Sim. vezes os filmes do Capitão América, eles são mais profundos. Se você pegar dos filmes da Marvel, pegar os três filmes do Capitão América, vai mais fundo, né? O Guerra Civil lá, as tramas, as reviravoltas, ele vai mais fundo que os outros. Soldado E o Thor Invernal. tem um pouco menos de reviravoltas nesse sentido, né? E acaba indo muitas vezes pra parte do humor. Mas assim, você pegar uma mitologia desse tamanho, fazer um personagem comercial e conseguir fazer sucesso, isso não flopar, não virar um desastre, sabe? Aquela coisa que dá até um revertério por dentro. É um feito. Os caras tramparam ali. Porque Sim. a Marvel já faz sucesso. Isso aí todo mundo já sabe, não preciso repetir. Mas você pegar o filme do Thor, pegar uma mitologia, um personagem mítico e trazer isso para um filme comercial e isso encaixar, entendeu? Isso encaixar é, não é tão fácil. Nem um pouco. Entendeu? Nem um Às pouco. vezes, eu imagino que deve ter gente que deve imaginar que dos três, né, o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor às vezes fica um pouco para trás em questão de filmes, coisas. Uhum. Mas, pô, é impressionante você conseguir traduzir tudo que um personagem como o Thor pode representar e fazer uma coisa comercial, né? Não fazer uma coisa assim, uma coisa mais cult. Sim, Fazer uma coisa comercial, com uma coisa sim. que é totalmente cultural, não é qualquer um que faz. Os roteiristas mandaram bem. Sabe um que eu curto bastante? Já a gente começou a falar um pouco mais é, sobre o entretenimento no geral, como é representado, né? Eu curto muito o American Gods. Eu não vi ainda todas as temporadas, mas tá passando anúncio ali no, na Twitch. É, mas assim, o American Gods, eu acho fenomenal como eles conseguiram implementar histórias e quase que eu falo criaturas, mas figuras, né, mitológicas assim do ancestrais, né? O próprio Odin que tem na série é tipo uma coisa que
que eles apresentam, entre aspas, rápido, você consegue notar por todo o simbolismo que rola assim em volta do personagem, você começa a ver a diferença entre o Odin da Marvel e o Odin da série. Você vê a diferença de um personagem que você nunca ia imaginar. Tipo, você vê Anubis na série, sabe? Você vê várias divindades ali e que eu achei sensacional. Você conhece, né, American God, o cast? Você já chegou a Nunca ver assisti. alguma coisa? Nunca assistiu? Eu acho muito Infelizmente legal. não. Eu acho muito legal porque ele fala, a série, né, fala bastante sobre essa questão do novo e do antigo, sabe? O que os povos antigos cultuavam e o que o povo moderno cultua. Então, tipo, é, eles começam a falar que o poder que você dá, né, da fala, da crença, é, é, vira uma energia e essa energia da vida, da vida, né? Alguma personalidade, assim por se dizer. Então, tipo, eles brincam bastante. Eu acho uma coisa sensacional. Neil Gaiman, né? O cara tira umas histórias sensacionais da cabeça. Que eu acho sensacional na história as representações diferentes de Jesus, por exemplo. Então, tipo, tanto é que tem uma brincadeira lá que eles falam que é o Mexican Jesus, que é diferente do Jesus de não sei o quê. E aí, por ter essas. Tudo bem que eu tô indo um pouco em outras mitologias, Estamos mas indo eu acho. longe. Não, é que eu acho interessante isso dessas brincadeiras que eles fazem. E o Odin da série, ele é um dos protagonistas. Ele é um dos que mais aparece, um dos que mais tem fala, né? Tem um poder de fala ali na série. E eu acho fenomenal, assim, porque ali a gente vê que ele usa a sabedoria dele pra, tipo. é, não é um Odin. Ah, sou o benevolente, sabe? Tipo aquela figura de tipo sou só bonzinho em tudo, mas também você vê que nem essa história que tava contando do, O do Odin que Tolkien vai. misturava muito, né? Essas misturebas que você faz. O Não pode ser só Tolkien. o cara que vai lá e, sou salvador, mas também ele roubava hidromel. Então, tipo, ele tem aquele lado Não, isso, bruto, ó. assim, por se dizer. Os deuses mitológicos têm falhas. Os Sim, deuses mitológicos têm falhas. sim. Eles são Mas, bem humanos. é. Agora, todas as mitologias têm um fundo no sentido de se definir o que é o bem e o que é o mal, que é uma coisa que a gente está tentando entender até hoje. Uhum. Mas, para todas as mitologias, qualquer que seja, existe o bem e o mal. Sempre existe. Nem sempre existe na simbologia da disputa, da guerra, do conflito, o bem contra o mal, esse contra aquele. Odin contra uma das feras, um dos filhos de Loki. Uhum. Thor contra um outro filho de Loki. E aí Loki tem 3 filhos, né? E aí Loki, ele vai simbolizar a inteligência, a esperteza e muitos simbolismos que eu tenho agora dificuldade para. Estamos conversando aqui, eu não vou saber explicar. Uhum. Como outros deuses eu vou saber um pouco melhor. Loki ainda é meio difícil, mas ele tem 3 filhos: Fenrir, né? A serpente mundo Jormungand, ou Jormungander, né? E Hel. Não é Hela, né? É Hel. Então, aí a gente já pode também separar um pouco a mitologia dos filmes. Sim. Então, Hela, nos filmes, é irmã de Thor e de Loki. Não na mitologia. Na mitologia, ela é filha de Loki e ela é um ser que ela é o duas caras do Batman. Ela é metade, é um pedaço, ela é mulher é, e não tem a beleza das deusas de Asgard e a outra metade é zumbi, é decrépita, né? E ela simboliza a justiça fria, né? Porque existe a justiça piedosa, que tem no Tolkien, tem algum simbolismo que dá para esperar para falar depois, para até dar um Uhum. destaque pro personagem do Tolkien, que representa essa piedade, e a Hel, ela é a justiça impiedosa. Fez o certo, tá, beleza. Fez errado, vai sofrer. Entendeu? Não tem perdão. A serpente imundo, Jormungand, né? Que é a grande rival de Thor, né?
que dá, talvez dê para esperar um pouquinho para explicar, para ir mais fundo. E Fenrir, o lobo, também é filho de Loki e é o rival de Odin, né? E aí, veja bem, é, existem versões para as lendas dos deuses, as origens, o que aconteceu em tal situação, em outra, existem várias versões, né? E o Neil Gaiman sempre vai trabalhar com isso. Ele tem um Thor no Sandman, né? Estação das Brumas, o arco do Sandman. Eu gosto muito, né? Se for hoje em dia, se me perguntarem, eu gosto mais de um Sherlock Holmes, um Arthur Conan Doyle, que não é o assunto que a gente tá falando agora. Mas o Neil Gaiman, ele vai fundo, né? Então o Odin também é bem presente no Sandman, já, né? Antes do American Gods, que era, né, as histórias, eu acho que é um livro, na verdade, né? Sim, O original. sim. Não é nem uma HQ. Mas nas HQs do Sandman também já estão presentes. E aí, o Neil Gaiman, ele já fala ali no Sandman que os deuses nascem no sonhar. Os deuses nascem no sonhar. Só que antes do Sandman nascer, nasceu a morte. E antes da morte nasceu o destino. Então, quer dizer, existe alguma coisa antes do sonhar e antes das crenças. Uhum. Antes das versões de um deus, existe a vida e existe o destino. Porque a morte, na verdade, no Neil Gaiman, ela também, por exemplo, a morte, ela aparece quando a pessoa morre e quando a pessoa nasce, Sim. né? Na mitologia ali, no legendário, vamos dizer, naquela história, aquele universo do Neil Gaiman, do Sandman, dos Perpétuos, a morte, ela aparece no nascimento, porque ela também é a vida. Ela é uma coisa só. A vida e a morte é uma coisa só. Aí ele põe esse simbolismo e traduz pra gente na forma das HQs, que já é uma graphic novel, né? Não tem aquele cunho tão comercial, que nem os filmes do Thor, que já é bem comercial. Sim. E aí, o destino vem antes ainda. Então, antes da crença, antes de você ter várias versões de Odin, várias versões de Thor, ou várias versões de Jesus, o Mexican Jesus, o American Jesus, ou Asian, ou o que for, Sim. antes de você ter as versões, tem alguma coisa antes. Sim, claro. E já o próprio Neil Gaiman já dá alguma ideia, se a gente for não no American Gods, que eu conheço pouquinho, mas se for no Sandman, que eu li tudo, aí todas as HQs, Uhum. né? Uma versão alternativa, vamos dizer assim. Aí a morte, que representa a morte, a vida, e o destino, que representa o destino e a liberdade, eles vêm antes. Porque o Sandman vai representar o sonho e a realidade. A Uhum. destruição vem depois, vai representar destruir e criar. Aí desespero e desejo vão representar esperança e vamos dizer alguma coisa no sentido da virtude, da moderação. E delírio vai representar alguma coisa que eu preciso quebrar a cabeça um pouco. Né? Mas a coisa da sanidade, alguma coisa assim, sei lá. Mas todos os perpétuos representam a dualidade. Então, antes das crenças, antes das versões, tem um porquê, né? Que nem eu falei a grande mãe. Uhum. A grande mãe, ela vem aí. Você pode ter a versão que você quiser. Hera, Juno, aqui a Frigg ou Friga dos nórdicos. Pode ter a versão que você quiser da Grande Mãe, Gaia, a que for. Mas o simbolismo da Grande Mãe é um só. E vem antes dos deuses que a gente criou, né? Bom, fazer esse jogo. Eu acho legal quando o pessoal escreve um roteiro, escreve uma HQ Uhum. e faz esse jogo assim. O que é comercial, o que é mitológico. E para tentar explicar esse raciocínio que eu estou fazendo, eu reencontrei um amigo meu no final do ano, em dezembro, da faculdade, o Celção. Espero que veja, se não veja agora ou veja depois. Uhum. A gente conversou, ele, a noiva, sobre Arquivo X. Não vou sair do assunto. Relaxa. Não vou sair do assunto. Aí no Arquivo X, tem uma das personagens que fica grávida, né? E aí acontece alguma coisa com o filho, não sei o que e tal. E aí ela tava explicando lá que aí não sabe se o filho foi sequestrado por alien, se não foi, se desapareceu, se não desapareceu, fica uma coisa assim, a coisa fica meio sem resposta. Ela só falando, eu percebi que o pessoal ficou na dúvida
né? Se fazia uma coisa mais puxada para o mitológico, né? Uma coisa assim alguma coisa meio épica, mas alguma Uhum. coisa assim, um mistério, põe um mistério, assim, sabe? Sim. Que desapareceu outra pessoa, ou que é filho dos aliens, entendeu? Uma coisa mais mitológica, assim, entendeu? Que tem algo além do ser humano. Ou fazer um final mais comercial. Aí, a minha amiga falando lá, eu percebi, eu nem vi, mas ela falando deu pra perceber assim, a gente conversando, que o pessoal no roteiro deve ter ficado na dúvida. Não, a gente vai mais pra um lado mais mitológico ou mais Puts. comercial, Uhum. entendeu? Por isso que tava falando do filme do Thor. Eles escolheram, vamos pro comercial, então não tem Sim, sim. mitológico puro. É bom, ótimo, porque a história fica redonda. Uhum. Entendeu? Você não fica na dúvida se vai mais pro mitológico ou cultural, ou você fica mais no comercial. Escolhe um lado e vai fundo, porque aí a história vai ter começo, meio e fim. Entendeu? Acho talvez a minha suposição é que acho que muitas séries acabam terminando mal porque fica nessa dúvida. Entendi. Entendeu? Eles criam uma mitologia dentro da série que é comercial e na hora do final não sabe se termina mitológico ou se termina comercial. Pior que faz muito sentido isso. Não, Faz muito então, sentido. aí é uma coisa mais minha. Eu tô pondo aqui agora, assim, conversando com a gente, Aham, entre amigos, entre quem está assistindo, e uma conversa que já tive com outros amigos aham. antes, porque para mim, Harry Potter teve alguns problemas, né? Aí eu, puta, né, tem que perdoar, né? Mas acho que Tem que perdoar quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta, assim, no meio Uhum. do. A gente gosta do negócio. Aí vê uma produção que, pô, não gostei do que fizeram. Aí a gente. Aí, ou a gente reclama e eu, por sorte, consegui descobrir. Cara, você quer fazer um negócio? Faz mais comercial, faz mais cultural. Decide, né? Não fica no meio. Tenta não ficar no meio termo, porque normalmente não vai funcionar, né? Aí você termina a série zoada, aí a gente fica nervoso. Vai ver um filme e termina, o final é ruim, porra. Vai ver a Sai série, o final é reclamando, né, ruim, do negócio. É, né? E às vezes com razão. Mas acho que é difícil também, né? É, a gente agora falando assim dessa parte de finalização de séries, essas coisas assim. Eu acho que é difícil você manter uma, uma junção ou definir o que vai fazer quando você tem muitas pessoas ali. Como que se fala? Dando pitaco, assim por assim dizer. Por exemplo, eu comecei a ler o Último Reino, né? Tá aqui o livrinho, fazendo um jabá da, comprei aqui no prédio mesmo do estúdio, né? No shopping. Comprei na Nobel. E assim, é, se eu não me engano, acho que já tá no 14º livro dessa crônica. E eu imagino que quando a pessoa começa a escrever, ela tem muito mais liberdade para se fazer, né? Porque o negócio tá saindo, ela estuda, né? Faz toda a pesquisa ali de campo para botar no papel e ela cria também coisas. Mas assim, será que tá só uma parte. Como é que ele vai terminar isso? E as adaptações disso? Tipo, a série, tem série na Netflix já do Último Reino. Como é que vai terminar isso? Porque você vê que. E às vezes o É, cara pode ter até alguma ideia, se ele sim, quer um lado mais comercial, cultural, sim. e na hora que ele tá finalizando, não, e aí ele, Ir não pro vou mítico. dizer, ele Do nada, assim. acaba às vezes não dá certo. Muita coisa, graças a Deus, dá certo, né? Pra O... gente ficar feliz ir no cinema, ver umas coisas legais, ouvir umas músicas também, né? Quando tem, né? Sim. Né, uns assuntos. Mas você pega o New Game, por exemplo, que a gente tá falando, né? Você puxou, você tinha puxado, Sim, sim. por isso que eu Não, fiz toda imagina. essa falação toda. Aqui é conversa, é É, bate-papo. Tem que ir vamos soltando. bater o papo. Aí o Neil Gaiman, ele é cultural, não é comercial. Ele tá vendendo, ele ganha a grana dele, é tudo mais. Mas a história é cultural. A Sim. história, ele vai falar quem é Odin, tanto que o Odin do Sandman, eu preciso ver o do American Gods, o do Sandman é uma das versões reais da mitologia do Odin, que é ele com um chapelão, escondendo o tapa-olho, não tem ornamentos, né? Não é tipo Júpiter, tal, cheio de ornamentos Aham. e coisa, Thor com armadura e tal, não sei o que, capacete, elmo. É Odin povão, andarilho, Aham. né? Bordão, tal, tanto que Odin é, no...
como ele se mostrava pro povo era realmente dessa forma. Ele É, se passava pela terra como um velho que caminhava com seu chapéuzão e o tapa-olho e um casacão de couro. E rodava pelos fiordes. É assim que ele se misturava com o povo dele. E via tudo que acontecia. que com certeza aí não tem como falar que o Tolkien ele não usou, tanto que o Gandalf é inspirado, né? O Gandalf alguns chamam de Corvo da Tempestade, Nossa. Que legal. dentro do legendário do Tolkien mesmo, Uhum. porque é inspirado no Odin, o Odin que se mistura com o povo, né? Que aí tem todo, aí quando fosse pegar só o Gandalf, aí tem toda uma explicação que ele é um espírito secundário, aí tem os espíritos primários que são os Valar. Aí ele recebeu uma ordem, né? Se misturar com o povo, né? Se misturar, né? O Gandalf recebeu essa ordem. Ele é todo inspirado no Odin. Quando você pega Gandalf o Cinzento, ele é todo inspirado nessa versão do Odin que se mistura com o povo. É de propósito. E aí ele se mistura, e aí no legendário, quando você pega o legendário do Tolkien, que eu não sou especialista, não sou um estudioso de Tolkien, né? Que está aumentando no Brasil bastante. Os estudiosos, gente que estuda, que faz grupos de estudos, grupos de leitura. Aí o Gandalf é de propósito para ser parecido com o Odin. E no legendário do Tolkien, ele tem essa ordem para se misturar, não mostrar todo o poder, porque foi aí que o Sauron se perdeu. Aí foi aí que anteriormente o outro, que veio, o senhor do Sauron, Morgoth, se perdeu, né? Nessa coisa de demonstrar poder, Uhum. dentro do legendário do Tolkien. Mas aí sempre tem um detalhe a mais. Sempre tem um. Sempre tem um negocinho a mais. Gente, eu acho que. Quanto tempo nós já rolou aí de live? 55? Ah, temos mais um. 50. Temos mais um tempinho aí, temos mais um tempinho. É... Ô, Cast, dentre todas essas representações, assim, tanto de filme, de série, de jogos, de livros, tem um que você curte bastante pra compartilhar com a gente? Ah, rapaz, o Assassin's Creed Valhalla, ele traz uma imersão bem legal, assim, porque você tem momentos que você usa os cogumelos lá e você vai pra dentro das lendas e você se torna Odin dentro das lendas e você vive as lendas, é muito legal. E temos aí uma infinidade de filmes além da Marvel, temos alguns filmes inclusive bem ruins, mas que mostram as lendas ali com algumas liberdades artísticas, são bem legais. Enfim, tem bastante conteúdo legal. Tem o próprio livro do Neil Gaiman, que fez o favor pra gente de mitologia nórdica, que ele pegou todas as idas lá que estavam em prosa e transformou em histórias mesmo, né, pra gente, pra ficar mais fácil a leitura. Então, muitas mídias boas, cara. Pô, tem uma que é recorrente aqui no canal, né? Que é Skyrim. Skyrim a gente, né? Os caras são os nórdicos lá e assim, eu não lembro se estava falando na live ou se a gente falou antes do gigante da vaca. Antes. Foi antes da live, né? E é engraçado que no próprio jogo tem isso também. Assim, no quesito de gigantes tendo relação, no caso, né, com vacas. Se você tá passeando lá pelas estradas, né, do continente não, né, falar, Território? do território ali de Skyrim, você consegue encontrar fazendeiros caminhando com vacas cheias de runas, indo entregar de oferendas pros gigantes. E é sensacional, assim, porque assim, a gente, por mais que seja uma mitologia que é difundida, né? Tipo, tem um monte de mídia, assim, a gente não conhece a fundo, né, ela, assim, né? Eu digo assim, se você não estuda o negócio assim com profundidade, você sabe um básico, sabe um negocinho ali e aqui, né? Que nem eu não sou nenhum estudioso, A gente mas conversou. A gente conversou entre a gente sim. uma vez. Dionísio. Eu vou falar que o único deus monogâmico da mitologia grega
é Dionísio, Que é a maior maluquice. marido de Ariadne, que é a coisa do fio de Ariadne, que é o labirinto do Minotauro, né? Aí para sair do labirinto é o fio, quem dá esse fio é Ariadne. Depois ela vai embora da ilha, né, de Creta, onde seria, né, o labirinto do Minotauro, fica presa numa ilha e quem se junta a ela é Dionísio e pega ela como esposa. O único deus monogâmico, Maluquice. entendeu? E a gente Maluquice. acha que é os bacanais, as coisas, porque o vinho, o caramba, tal. O único deus fiel do Olimpo é Dionísio, e a gente não sabe, e vai, né? E vai achando. Eu leio mitologia desde os 10 anos de idade. Agora, com 30 e pouco, é que eu fui descobrir que Dionísio era monogâmico, o marido de Ariadne, o Maluquice, né? caramba, Maluquice. né? Aí tem outros simbolismos que se que dava pra gente falar, tipo, filhos de Zeus. Tem a parte sexual, mas se for pegar assim uma interpretação mais do mito, é que é o filho de Zeus, né? Você tem Júpiter, você tem Zeus. Você estava falando, o Douglas falou antes aqui, né? Você falou antes do o Júpiter, o Zeus, o Thor, o Xangô. Aí no Japão tem o Raijin, na Uhum. Mesopotâmia tem também, e nas outras vai ter Tupã, aqui Tupã, é na verdade. mitologia dos índios indígenas brasileiros, que também tem uma mitologia, suas aventuras também, Sim. tem as guerras, as batalhas, as coisas, na sua mitologia. E, e é filho de Xangô, filho de Zeus, filho de Júpiter. Quer dizer, é meio que adotado, Uhum. entendeu? Não precisa necessariamente ter a conotação sexual que a gente interpreta, que é mais simbólica. Aí eu tô falando do simbolismo, né? Não estou falando assim pra gente descontrair e tal, porque se for pra descontrair também, tudo sem problema. Mas aí tem esse lado que é eu sou ligado a tal Deus, então eu sou filho desse Deus. Eu sou ligado a tal anjo, em outra crença. Aí é, eu sou seguidor, eu sou filho, eu sou alguma coisa. Então eu tenho uma linhagem. A minha linhagem eu sou filho de tal. Entendeu? É tipo o compadre, né? Tipo, o cara. Compadre. É, tipo o compadre no interior. Tipo, o cara é o padrinho, mas aí o afilhado chama de pai, às vezes. Ou chama a madrinha de mãe. Entendeu? Tem que tomar cuidado Então. com a palavra, porque eu já tava indo longe. Você falou compadre, eu já pensei no El Chan na hora, assim. Ah, não, Eu não. pensei no El Chan na hora. Não, tô pensando mais no interior. No interior, Eu assim, acho que que explica. essa coisa, você não precisa ser filho da pessoa para chamar de pai ou de mãe, Sim, sim, ou eu sou filho de fulano, sim. entendeu? Tem uma relação de sentimento. Então, o sentimento, eu tenho um sentimento por tal Deus, seja nórdico, grego, romano, quase juntos, quase a mesma coisa, com algumas diferenças e africano, indígena, do Sul, América do Sul, América do Norte, Ásia, o que for, né? Você pode ter o laço de sentimento, né? Ou ir ou ir direto no simbolismo e aí ficar na parte, né? Quem que é pai de quem que é filho de quem, aí faz a genealogia, aí fica maluco. Mas tem também, não tem muito jeito, né? Quem que é filho de Zeus, quem que é filho de Odin, tal, por que que é pai de todos e tal. Mas é que nem Odin. Odin não é o pai, nas lendas, de todos os deuses. Né? Frey e Freya, por exemplo, têm os seus próprios pais, Sim. né? Que são deuses da fertilidade, da natureza e do mar. E aí os filhos vão para Asgard, né? Porque você tinha dois tipos de deuses: deus de Asgard, né? E os deuses de Vanaheim, se eu não estou enganado, que era mais ligado à natureza. Hum. Deuses da fertilidade, a coisa toda. Não, é deuses mais pacíficos, parece, né? Pela colinha. E aí o Asgard são os deuses da guerra. E aí Frey e Freya são deuses que vêm da natureza e aprendem a guerrear. Aí tem a ver com os vikings indo pro mar, aprendendo a. Tem um simbolismo aí dos vikings. Eles estão lá na Dinamarca, Suécia, Noruega, onde eles Uhum. começaram. Sim. Eles começam a se expandir pelo mar, pelos rios, aí os rios da Europa, e vão para tudo quanto é lugar, né? Eles foram para América mesmo, Sim. viveram na Groenlândia, foram pelos rios para Kiev, fundaram Kiev na Ucrânia.
né, que tá lá com um problema seríssimo e tal. E foram os vikings. A Europa Oriental, os vikings foram pelos aqueles rios todos também, o mar, o Atlântico Norte, Sul. Eles tanto ficavam. Inclusive, no Império Romano, eles tinham uma elite de guardas que chamava Guarda Varangiana, que eram todos soldados vikings contratados para proteger o imperador do Sacro Império Romano. Ô, louco. Roma tinha várias coisas sofisticadas. Os celtas se submeteram aos romanos para se defender dos germânicos, né? E as relações com os povos nórdicos, né? E Porque no aí, final os germânicos foram lá. no final, não teve como, mas deu para segurar. Sim. Deu para segurar um tempo. Mas não chegou uma hora que não Gente, teve os caras jeito. eram na maluquice, né? Se jogava lá em cima de todo mundo, dava porrada. O Não, os caras romano eram não. brutos. Os caras não ia tancar tudo, não. O que eu ia falar? Nossa, e te falar que é uma das coisas assim que é mais divertida mesmo, né? Tipo, a gente tem quadrinhos, a gente tem livros, filmes. Eu tá, um quadrinho que eu gosto muito já, e já vai pra parte de mangá. Você falou, né, dos Vikings viajando, tipo, constantemente. Tem um mangá que é muito bacana, que é Vinland Saga. Muito, muito, muito legal. E é um traço bonito, é uma coisa. E eu acho o bacana desse quadrinho é que ele não fica só como é que se fala? Nas representações, né, do povo nórdico, mostra muito dessa parte da como eles são bárbaros, né? Do quão bruto eles são, do quão Eles eram bárbaros para os feroz eles são. romanos. Sim, Só que os romanos não eram menos sanguinários que os que eles chamavam de bárbaros. sim. Tanto. O que os romanos tinham era coisa que nenhum outro. Assim, dando um fundo para o que a gente está falando, né? Uhum. Os romanos foi o único povo que falou: se você está acusado, você tem direito a se defender. Entendeu? Não precisa necessariamente recorrer, não, se o raio vai cair, você vai, né, se o fogo vai te pegar, não vai te pegar, você vai afundar na água, não vai afundar na água. Não, os romanos tinham direito de defesa. Direito romano, todo mundo tinha direito a se defender, principalmente se fosse cidadão romano. Então, tinha todos os problemas que a gente vê hoje no mundo, na vida, na sociedade, só que eles inauguraram essa história, né? Aí os germânicos não tinham, né? Você era culpado, às vezes não tinha tanta prova assim, mas Joga o você, cara fi- de cima da cachoeira, isso você acabou. Não aprontou, já tem. era, entendeu? Os germânicos não tinham muito essa coisa assim, você tem um tempo para se defender, você pode ficar um tempo preso. Não, culpado morreu, entendeu? Os Ó, fez merda, celtas, é a águia de sangue aí, ó. Abre o não, cara aí. não, tem coisa demais assim, né? Tem coisa demais. Tem muita coisa, né? O cultural, assim, essas coisas, assim, muitos detalhes, a gente vai, Uhum, vai se inteirando, assim, né? Vai se inteirando. Aí os nórdicos também vão ter essa ligação com o mar, que também vai se espalhar, vai para os ingleses, uhum. o povo português também, entendeu? Eu não vou nem explicar o negócio do Camões que a gente falou Ah, antes, sim, sim, sim. muito aprofundado, mas se você pegar a vida, tipo, Portugal, assim, também o Luís de Camões, a pessoa, não a história que ele escreveu. O Luís de Camões, ele era muito viking, porque ele era militar, ele era poeta, que tinha a tradição de juntar a poeta com a guerra, tal, porque É, você só era poeta quem tinha essa coisa da vida e da morte. O cara aham, viu a vida e a morte, ele presenciou a guerra, então ele sabia escrever a poesia de acordo sim. com as coisas que aconteciam. Então o Camões tinha isso e ele tinha perdido um olho ainda, meu Odin, uma coisa maluca, entendeu? Então, assim, eu só tô falando do Camões também porque se você pegar os Lusíadas, não perde nada pro Tolkien. Eu não estou exagerando, não estou exagerando. Mas é só um detalhe, assim, a gente conversou antes, não é nada assim, Eu acho nossa, que absurdo. sensacional. Os caras do nada, É, que é o mas, Camões era viking. é, mas a paixão pelo mar. Aham. No país, você pega Portugal, existe forte. Não é que nem. É diferente de Espanha, Itália. Portugal tem amor pelo mar. É o simbolismo do povo, que nem a Inglaterra, que nem a Irlanda, tem bastante. Não é Uhum. tão forte. A Irlanda tem mais a coisa, o violino e coisa e tal. Uhum. Mas na Inglaterra é totalmente mar, Portugal é totalmente mar, Dinamarca é totalmente, Noruega, entendeu? Até o bacalhau é parecido, bacalhau português, bacalhau norueguês, entendeu?
essa coisa que, né, que a gente pode brincar, mas que é essa coisa do um povo inteiro a ter paixão pelo mar, Sim. né? Aí você pega os celtas também vai ter outras qualidades, as árvores, né? Aquela coisa do mito da árvore. Tem Yggdrasil, mas aí você pega os celtas também, a coisa da árvore, né? O sabugueiro, Uhum. né? O sabugueiro do Harry Potter vem dos celtas. A varinha do Dumbledore, que é a varinha de sabugueiro, é a mitologia celta. É a mistureba básica, né? É, De toda a mistureba nossa, total. de todas as nossas histórias aí, né? Que percorrem o mundo. Gente, eu acho que a gente já percorreu 1 horinha de live. Nós começamos um pouco mais tarde e terminamos um pouco mais tarde nesse formato que a gente faz de 1 hora aqui no estúdio. É, Vocês querem dar uma consideração final da live de hoje? Querem dar um último recado pra gente encerrar? Porque o PH que tá ali na técnica, ele precisa descansar. Ó. A cara do rapaz já está dormindo e sentado e com frio, porque o ar-condicionado fica bem em cima dele. É, A gente faz uma reconsideração final. Deixa eu só ver aqui no chat se tem alguma coisa. Ó, a Ju falou o único sensato e o não sabia. O único sensato, como assim? E o que você não sabia? A gente pegou, eu peguei aqui no chat bem separado aqui, então não... O Júlio do nada. Oi, seus lindos, agora. Oi, oi. Oi, Júlio, tudo bem com você? O único sensato do Deus monogâmico. Ah, o Dionísio. É, Quando eu tava falando de Dionísio. E isso que é engraçado porque antigamente eu tinha uma história com o teu irmão, o Vini. Que o Kainan, ele é irmão do Vinícius que estudou comigo e o Kainan estudou com o Cast e estudamos na mesma escola. Opa! Opa! olha aí. Quem que deu um presente aí? Toju! E aí, Júlio? Toju está dando 2 inscrições de presente do grupo 1 para a comunidade de Cáutico Neutro. Este usuário deu um total de 2. Olha só! Hum. Ai, Zanlim. Eu sei que você tá desde o começo. Eu tô brincando, é que você falou um oi do nada. Porque eu fui ler o chat, né? O cara já tava esperando ali pra dar um hello, pelo menos. E parabéns, Doug. Você agora é sub do seu canal. Quando vão chamar o Toju pra participar? Olha, o VitorCast tá aí no chat, tá intimando a sua participação aqui, tá, Júlio? Coloca nessa câmera. O VitorCast está intimando a sua participação aqui na live, tá? Ele só vem, Cast, quando a gente for jogar RPG, entendeu? Quando a gente jogar RPG, ele vai falar assim: Não, agora eu vou. Quero jogar uns dadinhos, falar um negocinho aí, uma brincadeirinha. É só assim, né? Só assim que a gente puxa ele. Mas vai chegar o dia, vai chegar o dia. Nem que a gente faça cada um na sua casa, fazendo. Jogando dado virtual lá no Roll20, a gente vai fazer essa live aí. Aí eu jogo na câmera. Como assim? Eu pego o dado e jogo na câmera. Não vou ficar jogando nada virtual, não. Joga, ó, tá filmando aqui. Não, aqui no estúdio a gente fez um dia aqui que a gente tava criando personagem, eu deixei uma câmera específica pra mostrar os dados. Aí eu joguei, o Cash tá de prova, eu tava fazendo junto com ele. Eu joguei os dados pra pegar as habilidades, acho que deu 3,18 no D6. Ótimo. Absurdo. Absurdo, fiquei quebrado. Só vou depois que tiver o emoji do gatito. Ai, meu Deus do céu. Então, as minhas considerações finais, eu Manda acho, ver. sim, pra não dar uma de maluco, nada, sim, é o Ragnarok, né? Existe um Ragnarok, assim. Eu posso falar qualquer coisa de mim, mas assim, vamos falar o que a gente tem ideia, né? Ragnarok é, pra mitologia nórdica, é aquela coisa de inevitável, assim, é aquela coisa, o mundo vai acabar, O fim. o mundo vai acabar. Apocalipse. Na lenda do Ragnarok tem mais 3 mundos que vêm depois, né? Tem um deus da bondade que é Balder, que é adotado por Odin e Frigg, né? A mulher de Odin. Ele vai reinar no mundo depois do Ragnarok, né? E aí o Ragnarok, ele tem um pouco... Eu tenho alguma interpretação assim, mas tem essa coisa assim de entender a lei do destino, né? Será que Loki precisava realmente mesmo ser preso e ser o traidor e alguma coisa assim? Uhum. A gente pode conjecturar que não. Existe essa abertura, entendeu? Mas o Ragnarok é para dizer assim que existe a necessidade
de mudar. do Existe. recomeço, assim, por Aí assim eu dizer. não quero ir muito fundo, assim, né? Porque mas o Ragnarok, ele é enfrentar as feras que a gente tem dentro. Então Odin tem que enfrentar o lobo. E aí eu ainda vou descobrir o que que é. Por que que Odin enfrenta o lobo e Thor enfrenta a A serpente imunda, serpente. né? A Jormungand. É, qual que é a lógica? Qual que é por que que um enfrenta isso, o outro enfrenta aquilo? Qual que é o simbolismo? Tem Uhum. coisa aí. Tem coisa aí também. Sempre tem um detalhe que eu falei antes, sempre tem um detalhe. E o Ragnarok é isso, assim, Odin, que é um dos mais conhecidos pra gente, que a gente tá conversando aqui o tempo todo, ele tem essa coisa de Deus da guerra, o par dele em Roma é Marte, e ele é morto pelo lobo Fenrir. Ele é devorado pelo lobo Fenrir. Uhum. E Thor, ele é morto, ele mata a serpente Ormungand, e aí ele morre pelo veneno. Basicamente, os dois lutam com proles do Loki e se ferram. É isso. O Loki ele causa todo o caos. Ele tá ajudando os deuses e por algum simbolismo aí pra gente entender, se a gente quiser entender, ele faz tudo contra, né? Ele faz tudo contra. Ele vai fazendo as coisas e ele Opa, tropiquei aqui no cabo, matei um deus. é, Opa, ai, não, desculpa, destruiu uma cidade. ele Básico, né? é O básico. meio é uma incógnita. É Loki é um o Renato Aragão, né, da mitologia nórdica. é bem por aí. É bem por É, aí. É aquele que faz o caos pra coisa andar. é isso, Cash. Tem alguma consideração final aí pra gente finalizar a live de hoje? Ah, aproveitando o Ragnarok, o Ragnarok é legal também, uma história bonita, porque ela não é uma história sobre fim, ela é uma história sobre recomeço. Hum, famoso Ué, ciclo sem fim, né? é tipo isso. O... Bom, acho que quase que eu mando um por hoje é só. Quase, Pessoal, mando a famosa frase. Hortelino troca letras. Bom, eu espero que tenham gostado. Hoje a gente fez uma live diferente, né? Hoje a gente fez uma live trocando uma ideia. Não teve mídia assim, tipo, rolando o trailer ao mesmo tempo. Não teve nada assim. Hoje foi mais uma conversa. Assim, a gente não tá num boteco, não estamos num bar. Estamos numa mesa entre amigos e conversando um pouco sobre algum tema. Ou um tema passado pra gente, né? Alguma recomendação ou algum tema que vem na cabeça, alguma coisa que a gente queira debater. O Kainan mesmo, ele tava junto com a gente na live do que a gente viu o trailer do Anéis do Poder, não presencialmente ali, tipo, falando, mas tava ali no chat conversando, e a gente já tava falando disso, tipo, a gente tem que conversar, a gente falou conversar sobre anões, né, Sim. da fantasia, assim, né, de Tolkien, mas também de toda a representação, mas a gente deu aquela puxadinha pra mitologia nórdica e Não. conversamos sobre um tema diferenciado. Mas se vocês tiverem alguma recomendação de temas, fiquem à vontade para mandar pra gente, assim, no chat, tanto no Instagram, lá que a gente tá lá, no Discord, tem a opção lá de vocês entrarem lá na discussão. Quero. Ia ser legal escutar o Taverna Neutra falando sobre cortinas pretas. Sei lá, foi a primeira coisa que eu vi aqui na minha frente. Mas se vocês tiverem um tema que vocês acham interessante, pode jogar lá pra gente no Discord, no Instagram, no chat aqui na Twitch, que a gente vai ver o que dá pra conversar. E a gente vai ter o Taverna Neutra pelo menos uma vez por mês, já que a gente tá finalizando o mês de julho. Provavelmente a gente vai fazer um no meio ali de agosto, no final de agosto, vai depender aí da nossa disposição e disponibilidade. Eu espero que tenham gostado da live de hoje. Kainan, você não quer dar um recado? Eu quero, Kainan, quero acho que. agradecer o convite, agradecer bastante o convite, para poder participar, falar alguma coisa, para passar conhecimento para frente, né? Um temperinho aqui de humor aqui e ali, mas para gente saber coisas novas, né? E aí eu tenho o meu canal no YouTube, que o nome tá Rimas e Químicas, para falar principalmente sobre conhecimento, né? Aí eu
eu sou professor de química e falo sobre química, tal, não o assunto aqui da mitologia coisa, minha área é mais a química, tal, onde eu me formei. E ali, dentro do nosso assunto, tem lá uma série também, uma playlist, Tesouro dos Anões, sobre, aí sim, o Hobbit, Tolkien, né? Uma parte mais do entretenimento, assim, da literatura, das coisas Uhum. que eu gosto de falar. E, Mai, brigadão mesmo por vir. Imagina. Brigadão mesmo por vir, porque é mexer com as ideias, assim, né? Falar um pouquinho dessas coisas que a gente gosta, né? Falar um pouquinho dessas coisas que a gente gosta, né? Porque depois dá pra falar uma hora sobre e inaugurar a taverna. Inaugurar a taverna neutra também a honra é toda minha. A honra é toda minha. E, Valeu. e eu tinha perguntado lá pro Cash assim: que nome a gente vai dar pro negócio, né? O PH tinha dado o nome, coloca aí Taverna Neutra. Beleza, gostei, fiz a arte. Cash, que nome eu dou aqui pro. Que nome a gente pode dar aqui pro negócio? Aí ele, Chaoticast, não sei o quê. Aí eu assim, mandei a arte. Blau, é isso, Taverna. Taverna neutra. Taverna neutra. Não, a outra que o PH falou, Dougcast. Porque aí é o cast de podcast, mas também do cast e de Sim, Doug, porque eu. Dogcast. Já é tipo dupla sertaneja, Meu Deus. né? Tipo, né? E o Negro e Doug. Solimões, né? Dogcast. E o Negro e Solimões, o que mais? Ai, Né? cara. Tunico Tinoco eu gosto, hein? Opa, sabe um que não é sertanejo, mas eu gosto muito do Caju e Castanha. Caju e castanha, é bom. Que é É assim. bom. Ó, É, Putz, caju e castanha, se eu né? for Castanha aqui, ó. Castanha, Aqui, castanha já tá aí. que já tá falecendo ali de sono. eu tô. Mas a minha pergunta aqui pra encerrar a noite. Se eu fosse fazer um podcast só meu, seria o CastCast ou Pod? Pode ser o Podeira, de castanheira com pod. Podeira. Podeira. Muito bom. Se for cast, me Onde só rola lembra. Ô, Vitor, se for cast, me lembra do Põe do Pom, do Tintim. Né? Porque aí já tem cast, do Põe do Pom e Tintim. É, várias Um repetições aí. podcast só de repetições. Inclusive, a gente tá fazendo. Tem ali no Primeira cantinho ali, ó, conta é um repetições de estilo. personagens, tudo com JJ. Aí tem o Jojo, aí tem o. Qual que é o Mojo Jojo? Aí tem a Jojo Todinho. Jojo Todinho. Vamos fazer o JJ do Homem-Aranha. Aí já deram a sugestão do JJ e o Jatinho também. Que é uma. É melhor segmento aí se tiverem também opções aí de personagens com JJ, ajuda a gente aí que a gente tá fazendo desenho bem besta ali. Depois eu coloco nos stories no Instagram. Gente, Cash, quer dar o recado aí, alguma coisa pra falar pro pessoal? Gostei, é a mexida Tchau. na barba. É, Se beber, não dirija. Bom recado pra se dar numa sexta-feira à noite. Gente, vamos ficar por aqui. Tá acabando mais uma live aí do Caótico Neutro. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Isso aqui vai sair no Spotify algum dia aí, provavelmente semana que vem. Quero agradecer quem tava aí no chat. Eu vi que o Júlio tava. Toju, Júlio César tava aí no chat. A Júlia sempre aparecendo aqui pra dar uma força. Nossa moderadora e a minha namorada. Tem aqui o Carlos Questionário. Não sei quem é, mas um grande abraço. Ele deu uma risada ali de quando. Especificamente agora quem falou, eu não lembro. Mas o Júlio já deu um boa noite aqui. Gente, boa noite. Até a próxima. E. Como é que é? Como é que é? Cara, Manda aí. que apresentador merda, né? Eu não lembro nem o slogan do canal. É nem sempre mal, Nem nem sempre sempre bom, bom, nem mas sempre. sempre mal. Mas sempre caótico. É isso, né, Cast? é. É isso, então. Nem sempre bom, nem sempre mal, mas sempre caótico. Gente, paz e amor.